Bom, meu nome é Márcio Marques de Carvalho e nessa comunicação eu vou apresentar um aspecto secundário, talvez terciário, da minha dissertação de mestrado, intitulada Deleuze e Jarry e a Patafísica, elaborada na Unifesp sob orientação do professor Sandro Cobol Fornazari. A minha dissertação trata da criatividade como princípio de pensamento e como fator operativo do real. Adotei como objeto de estudo as ressonâncias entre a patafísica, uma ciência de soluções imaginárias, dedicada ao estudo das exceções, concebida em 1898 pelo dramaturgo francês Alfred Jarry, e a filosofia de Gilles Deleuze, inclusive em sua parceria com Félix Guattari. Peço aos ouvintes que isentem o meu orientador de qualquer responsabilidade em relação à superficialidade e demais pontos débeis dessa comunicação, porque o que eu vou compartilhar aqui não se trata de um capítulo, nem mesmo de um tópico da minha dissertação, mas apenas da reunião de pontos que exemplifica, a título de curiosidade, a potência do devir filosofia da arte. O que eu vou abordar aqui é uma possível apropriação construtiva por parte de Deleuze, indicando a ressonância de Jarry em seu projeto filosófico. Para isso, eu vou mencionar alguns pontos análogos à filosofia deleuziana que Jarry intuiu e enunciou, ainda que sob outros termos e desde o campo da arte, sob a forma da comédia, no final do século XIX. A patafísica chamou a atenção de Deleuze desde sua época de estudante. Ouvindo de seu professor Jean Buffet que uma pessoa precisaria falar e pensar em alemão para realmente entender Heidegger, respondeu-lhe que Jarry, sem falar alemão, não apenas o entendeu, como o precedeu. Posteriormente, Deleuze escreveu 2 artigos desenvolvendo este argumento. O primeiro, de 1964, intitulado Como a Patafísica de Alfred Jarry abriu caminho para a fenomenologia, publicado em A Ilha Deserta. E o segundo, intitulado O Não Reconhecido Precursor de Heidegger, Alfred Jarry, publicado em Crítica e Clínica em 1993. É interessante notar que Jarry permaneceu na atenção de Deleuze da juventude até um de seus últimos livros. Embora os artigos sejam bastante instigantes, é importante fazer um parênteses aqui para informar que, ao contrário do que Deleuze supunha na época de estudante, Jarry falava alemão. Inclusive, entre 1888 e 1890, através do professor Bourdon, Jarry entrou em contato com os textos de Nietzsche antes mesmo de serem traduzidos para o francês. Depois de adulto, Jarry inclusive se tornou amigo de Henri Albert, primeiro tradutor das obras completas de Nietzsche para o francês. Este interlocutor em comum favoreceu as ressonâncias entre Deleuze e Jarry, assim como um outro interlocutor em comum, Bergson, que foi professor de Jarry entre 1891 e 1892, no Liceu Henri IV. Dentre os muitos interlocutores de Deleuze, provenientes do campo da arte, Jarry se destaca não só por enfatizar a inerência da criatividade no funcionamento do pensamento, mas também por colocar em sinergia os 3 aspectos do pensamento apresentados em O que é Filosofia: funcional, conceitual e sensível, ao criar com a patafísica uma proposição estética de cunho cientificista que promove uma nova maneira de operar conceitualmente, muito próxima, aliás, da dinâmica rizomática. O que reúne Jarry e Deleuze, primeiramente, é terem ambos participado ativamente, como pontos de inflexão, de um mesmo contexto histórico em que a hegemonia do paradigma racionalista começou a ser relativizada pelo reconhecimento do paradigma estético. Não se trata, obviamente, da supressão do racionalismo, ou mesmo de seu enfraquecimento, mas da constatação de que outro modo de operação também influi efetivamente na sociedade. O paradigma estético se refere à proeminência atribuída à criatividade, legitimada inicialmente no campo da arte e posteriormente estendida aos mais diversos campos de atuação social. Atesta a eficiência de uma lógica estética, não necessariamente coerente nem racional, mas prioritariamente experimental,
em que os afetos se efetivam sem se explicar. Tanto Deleuze, Guattari quanto Jarry se dirigem à criatividade desde a intersecção entre arte, ciência e filosofia, o que nos induz ao questionamento acerca de sua função na base do pensamento, indicando sua influência na própria configuração da interface humana de apreensão da realidade. De modo que, em minha dissertação, busquei abordar a criatividade por um delineamento entre os níveis histórico, social, biográfico, linguístico, biológico e cognitivo. Os principais aspectos que elucidam a pertinência da relação entre a patafísica e a filosofia da diferença deleuziana e guattariana é integrarem a razão a outros modos de pensamento, a ênfase na criatividade e a atenção à diferença. A busca pela lógica dos movimentos aberrantes e pelas leis que regem as exceções evidencia a convergência de seus projetos. Foram constatadas várias similaridades entre os autores, como apropriações construtivas, a composição intertextual, com muitos intercessores, as torções da língua, a crítica ao modelo da recognição, a dinâmica rizomática, a ênfase no devir e o trânsito entre filosofia, ciência e arte. Foram elaborados também paralelismos entre o universo suplementário virtual, as exceções e as linhas de fuga, a virtude da originalidade e a diferenciação. Como a maioria aqui provavelmente está familiarizado com esses aspectos mencionados na obra de Deleuze, vou me ater a contextualizá-los em relação à perspectiva de Jarry. A respeito das apropriações construtivas, Thomas Schrerer constata em alguns textos de Jarry alusões a Nietzsche não enunciadas e não necessariamente fidedignas, sobretudo a Para Além de Bem e do Mal e o Anticristo. E Alastair Broche, um dos 10 biógrafos de Jarry, sugere que ele se apropriou de modo livre e descompromissado das ideias de Bergson para delinear a patafísica, o que Deleuze também menciona no artigo de 1993. Além destes, são muitos os outros exemplos encontrados. A composição intertextual com muitos intercessores é também uma prática comum a Jarry e Deleuze. Embora Roger Shattuck tenha popularizado o argumento de que Jarry foi um dos principais responsáveis por disparar as vanguardas modernas, Jos Han sugere que ele foi além, adiantando vários aspectos do que na teoria literária hoje caracterizam o pós-modernismo. Entre eles, a paródia e o pastiche, que geram ressignificações através da intertextualidade, a autorreferenciação, que instaura a metalinguagem, e também a metaficção historiográfica, que mistura teoria, ficção e história. É interessante notar também certas semelhanças formais entre Mil Platôs e o livro em que Jarry apresenta a patafísica, intitulado Artimanhas e Opiniões de Dr. Faustrow, Patafísico, em que a maioria dos capítulos corresponde a ilhas, que apresentam territórios existenciais singulares por modos de operação e enunciação próprios, compostos pelo cruzamento de referências diversas. A abertura de cada capítulo com uma citação e uma imagem era uma prática corriqueira em Jarry, um incentivo de seu avô, que viu nessa prática um modo de estimular a pesquisa e garantir a erudição de seu neto. Outro ponto de aproximação são as torções da língua, enunciadas por Deleuze em Crítica e Clínica, como a minoração da língua maior que leva a delirar e a gaguejar, até tornar-se uma língua intensiva, em fluxo direto com o mundo. Pela rearticulação da linguagem, Jarry busca caminhos inéditos para descondicionar o pensamento. É pela superfície do pensamento, por seu enunciamento verbal, que Jarry mobiliza seu fundo. A crítica à recognição é outro ponto comum entre os autores. Ao direcionar a atenção às exceções, a patafísica se contrapõe de partida à recognição. Jarry lia Charcot, Azam e Jane, os mesmos autores que influenciaram a Freud, e estava convencido do poder associativo da mente inconsciente para criar conexões e construir combinações extraordinárias. Desta constatação, ele desdobrou um dos principais conceitos da patafísica, nomeado zígese, a partir da astronomia, em que designa o alinhamento retilíneo de 3 ou mais corpos celestes,
indicando para Jarry que uma configuração efêmera pode emergir subitamente entre elementos aparentemente aleatórios, como quando na poesia uma conjunção supostamente incoerente faz emergir um significado revelador. A linguagem pode promover à consciência lampejos de coesão, advindos da relação entre heterogêneos, uma operação básica do pensamento. Essas formações inesperadas de significado são capazes de gerar efeitos intensos, como os tremores corporais numa gargalhada diante do cômico, ou a descoberta de uma hipótese inovadora, por exemplo. Além das palavras e frases, também a própria sequência dos capítulos em Jarry promove encadeamentos heteróclitos. A leitura de artimanhas, por exemplo, se dá por uma sequência que reúne mandatos judiciais, inventários, descrições surreais, um tratado, demonstrações matemáticas, um diálogo em grego, trechos poéticos, cartas telepáticas, inúmeras referências, citações e dedicatórias. Intercalam-se estilos de linguagem que, contrapostos, revelam a especificidade de campos de conhecimento enquanto territórios existenciais. A maneira como suas elucubrações emulam as mais variadas expressões do pensamento, matemática, geometria, filosofia, poesia, música, pintura, erige um elogio à diversidade de linguagens e atesta a maleabilidade diversificante do pensamento. A patafísica submete o pensamento à manipulação estética e, através de experimentalismos de linguagem, altera suas dinâmicas internas. Para além da temática ou da poética, é na própria operatividade do pensamento que a Jarry interessa intervir. O fenômeno que apresenta é a circulação da linguagem, e o epifenômeno que evidencia é a flexibilidade do pensamento. A patafísica ressalta o aspecto sensível do fluxo do pensamento ao submetê-lo a dinâmicas inusuais, impondo-lhe uma articulação revigorante. Essa dinâmica é o que o leitor experiencia como um bloco de sensações. Independentemente dos conteúdos tratados, o que é continuamente presentificado no texto é que em torno do razoável, o impensável persiste. A espreita, pronto para surpreender. A patafísica induz a pensar não a partir do que se sabe, se lembra ou se supõe, mas propriamente a pensar a partir do que não se sabe. Jarry confere consistência a uma zona de indeterminação que instaura um atletismo do devir. Buscando tornar sensível o plano de consistência que o discurso não consegue organizar, sua experimentação de estilo descarta a demonstração e a discursividade linear, usando entinemas para apresentar o indiscernível por seus afetos. Jarry propõe, com a patafísica, um plano de composição estética capaz de tornar sensível o virtual do plano de imanência, em que as formas não são configuradas e só se atualizam, alterando-se criativamente. O virtual do plano de imanência Jarry nomeia universo suplementar, o real que ultrapassa o ilusório da percepção e do pensamento. Não se trata de um outro mundo além deste, mas do mesmo, livre de suposições restritivas. Em seu artigo O que é a escuridão, Jarry faz considerações sobre as então recentes descobertas do raio-x, da luz ultravioleta e da luz infravermelha. Ponderando que os sentidos humanos são incapazes de apreender os fenômenos de modo integral, deduz a existência de dimensões reais e imperceptíveis, que comporiam um universo suplementar em que o ser humano vive imerso sem perceber. Trata-se, portanto, de um universo simultâneo e copresente, o mesmo, apenas reintegrado a tudo que a cognição humana não consegue apreender. Trata-se do real em toda a sua multiplicidade, trespassando a realidade da representação, do qual a cognição humana formula para si não mais do que uma faceta parcial. Como a multiplicidade do real extrapola os parâmetros da configuração humana da relação espaço-temporal, pode ser identificada como caótica. Na descrição deleuze-guattariana de caos, nota-se um aspecto ativo, que impõe transformações incessantes.
O fluxo de mudança é considerado uma base contra a qual as determinações insurgem como configurações efêmeras e a qual retornam dissolvendo-se. Se a variação é constante e as determinações não passam de correlações temporárias de seções, que é exatamente como Jarry descreve as leis do universo tradicional, a instabilidade das relações entre determinações aproxima o caos elesiano da visão patafísica de um universo que não contém nada além de exceções, definido por Dr. Faustro, o personagem de Jarry, como diverso, exceção de si mesmo. A diferenciação enquanto modo pelo qual uma virtualidade se atualiza é outro ponto de aproximação entre os autores. Na história do planeta, como na história da vida, o que se constata é uma evolução criativa, que opera por transformação inexorável. A exceção se estabelece, então, como um princípio dinâmico, uma regra mais geral que as corriqueiras leis do universo tradicional. Esta ênfase patafísica no ocidental é justamente o ponto de divergência entre Jarry e Deleuze. Segundo Deleuze, se as determinações fossem exclusivamente acidentais, permaneceriam alheias umas às outras, independentes, e não poderiam se coordenar formando um conjunto vivível. O devir é outro ponto de aproximação dos autores. Em detrimento de unidades identitárias, a dinâmica rizomática evidencia fluxos. Mostra que as coisas são interações e os corpos são comunicações. Para além das entidades, o que se constata são heterogêneses formadas enquanto nexos de interação, epifenômenos e não essências. Ao enfatizar o epifenômeno como um dos principais conceitos da patafísica e ao descrever os objetos e suas propriedades por virtualidades, Jarry insinua uma incerteza em relação às entidades de seus objetos. Em Bergsonismo, Deleuze aborda como a evolução não ocorre de um termo atual a outro termo atual, em uma série unilinear homogênea, mas do virtual a termos heterogêneos. A diversidade, tanto dos entes quanto de seus meios, é gerada por uma força criativa, intrínseca ao impulso vital, que os perpassa todos. O aspecto criativo do impulso vital é a causa da atualização da multiplicidade virtual em linhas de diferenciação. Daí a fórmula. O ser é a alteração é substância. Embora não seja mencionada diretamente por Deleuze ou por Jarry, o que se evidenciou como a ressonância mais potente entre esses autores é a proeminência conferida à criatividade, identificada como aspecto intrínseco ao funcionamento do pensamento, por ser o próprio fator operativo do real. Nestes dois aspectos, a intuição filosófica de Jarry foi coerente com o que viria a ser no futuro a filosofia deleuziana. Estão me ouvindo bem? Bom, gente, bom dia a todos, a todas. Eu peço desculpa que a minha voz está meio ruim. Infelizmente, ontem a gente foi ver o Fluminense. O Fluminense fez 2 gols em cima do Corinthians e eu gritei um pouco, estava no meio da torcida, eu fiquei meio empolgado. Então, minha voz está arranhando um pouco, né? Então peço desculpa se falhar, tá? Eu vou me apresentar brevemente. Eu me chamo Christian, eu sou professor da Unicamp. Eu ingressei lá recentemente, sou responsável pelas disciplinas de Filosofia da Educação e Ensino da Filosofia. O que eu vou apresentar para vocês é um pouco... Eu pensei se eu ia ler o texto, se eu não ia ler o texto, ia fazer um freestyle. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer, eu vou seguindo aqui. Concordo que eu acho que esse tensionamento de formas de apresentação é interessante, porque, na verdade, é isso que me interessa. A minha pesquisa há muitos anos ela é sobre como Deleuze tem buscado, né, articular novas formas expressivas na filosofia e como ele se usa da arte para isso. E acho que a palavra é utilização mesmo, né?
ele começa, O Frio e o Cruel, aliás, outro binômio aí do Deleuze, né? O Frio e o Cruel, texto dedicado a Sacher Masoch, ele começa falando, bom, para que serve a literatura? Então tem uma serventia. E ele sempre vai ter essa ideia ao longo das suas obras, e eu concordo que eu acho que Crítica e Clínica é, afinal, o último livro, o derradeiro livro de Deleuze, talvez um dos mais importantes. Tem uma outra autora, que eu vou falar aqui um pouco dela para vocês, que ela também vai trazer essa ideia, essa hipótese. Então, acho que esse tensionamento, Deleuze vai trazer, sempre teve essa preocupação de formatar, criar um outro estilo de filosofar, né, que passa necessariamente pelo diálogo com a arte, e essa é a minha hipótese, especificamente com a literatura. Diferente de outras pessoas que pensam que existe não há uma proeminência de uma arte em detrimento de outra em Deleuze, eu acredito que a literatura ela tem um lugar muito especial no pensamento deleuziano, ao ponto dele começar com a literatura e encerrar com a literatura, né? A literatura é uma espécie de laboratório experimental para o Deleuze. Essa é uma hipótese, aliás, que está na Catarina Pombo Nabais, né, que é uma comentadora portuguesa muito boa. Eu estou, no momento, dialogando muito com ela, que ela fala que a gente não consegue compreender certos movimentos conceituais deleuzianos sem levar em consideração como Deleuze dialoga com a literatura, como ele experimenta algumas escritas literárias para pôr à prova certos conceitos filosóficos, né? Eu compro muito essa ideia e, enfim, eu acho que essa busca por uma renovação expressiva da filosofia, ela está presente tanto nos textos de Deleuze, né? O prólogo de Diferença e Repetição vai por aí. É necessário, não é mais possível escrever um livro de filosofia como há muito tempo se escreve, né? Ele deve soar como um romance policial e um livro de ficção científica, ele tem essa convocação. Acho que isso passa pelas aulas do Deleuze, a performance docente do Deleuze, né, que é muito simbólico isso. Ele tem um apelo muito forte ao que ele chamou no curso dedicado a Spinoza, e isso volta no curso dedicado a Leibniz, um apelo à necessidade de uma sensibilidade filosófica, né? O curso de Leibniz tem uma intervenção dele que é muito curiosa. Ele abre para perguntas. Ele fala, eu não quero perguntas, nada de compreensão, eu quero sensação. Eu quero que vocês me digam o que vocês estão sentindo a partir do que eu estou trazendo para vocês da minha leitura de Leibniz, né? E é um apelo sempre para a gente pensar que é necessário escutar a filosofia a partir do não filosófico, senão as coisas ficam patinando no vazio, e senão talvez entra nesse lugar complexo, né, que de repente a gente precisa dar carteirada, falar de onde a gente fala, para dizer, eu não domino os termos. É engraçado como a gente chegou nesse lugar, né, da gente precisar justificar um métier filosófico, e parece que a gente impede os outros de simplesmente partilharem, né? Curioso isso. Eu acho que Deleuze sempre buscou tensionar isso. A tensão é uma coisa muito importante, né? Então, acho que o que a gente está vivenciando aqui não é menor, é muito potente. Eu acho que é a partir daí que a gente pode construir algo. E, enfim, né? Eu tinha pensado para vocês, basicamente, falar de um movimento conceitual dentro de Deleuze, que é como ele passa da faculdade de imaginação, que foi uma discussão que ele trabalhou muito na década de 60, ele estava discutindo com Kant especificamente, são os textos principais de Kant. Isso vai se apagando ao longo da obra dele, 70 e 80 ele não fala muito sobre a imaginação, tem um curso de Kant que ele volta a isso, e o conceito de fabulação em contrapartida que surge na década de 60, meio tímido ali no bergsonismo, vai voltar na década de 80 com força, né? Esse movimento, a Catarina Pombo Nabais fala que isso é possível por causa das interlocuções literárias do Deleuze. Fala, olha, Deleuze abandona a imaginação em Sacher Masoch. Quando ele vai analisar lá em O Frio e o Cruel, A Vênus de Peles, outros livros dele, ele vai perceber que tem um problema com a imaginação. A imaginação, ela não consegue escapar daquilo que ele vai chamar de uso ilegítimo. Ela sonha, ela ficcionaliza. O que para Deleuze é cruel, porque Deleuze tem uma função negativa, a imaginação sempre vai ter uma função reativa, né, de negação do real. Isso é curioso, e eu estou retomando isso, porque, sem querer, esse é um diálogo que Deleuze está travando com Sartre. Deleuze é muito marcado pela leitura sartriana da imaginação. Isso é uma coisa que a gente não comenta muito dentro do cânone deleuziano, né, com a galera que ele dialoga e tal. Sartre parece um cara menor. Parece que ele não... Inclusive, muitas vezes parece que ele está em contraponto a Sartre, né?
E eu queria trabalhar um pouco, pensei em recortar a fala a partir desse diálogo silencioso de Deleuze com Sartre, né? Deleuze tem um único texto dedicado a Sartre, que é um texto de 64, 66, se eu não estou enganado, que se chama Ele Foi Meu Mestre, né? É um texto de homenagem a Sartre, muito curioso, que ele fala que Sartre é importante porque ele mostrou para a gente a possibilidade de filosofar de um outro jeito, né? Ele mostrou um caminho da filosofia que passa por uma problematização do vivido, né? Do que a gente vive, etc. De repente, o que acontecia no café era mais filosófico do que qualquer criação conceitual, né? Tem algo que acontece no cotidiano, no resto do chão, que é importante para a filosofia, e foi Sartre que mostrou isso. Por isso que ele tem um débito para com Sartre. Ele nunca trata muito bem da leitura que Sartre faz da imaginação, a não ser no curso que ele dedica a Sartre em 78. Né? Perdão, dedica a Kant em 78, que ele vai ler Kant a partir de Sartre, especificamente. Ele vai trabalhar com a faculdade da imaginação, retomando aquele exemplo sartriano clássico, do Pedro que não está aqui, né? Pedro ausente que não está aqui, mas eu finjo que está aqui. E eu queria pegar por aí um pouco, né? Acho que eu vou focar nisso, porque eu acho que tem uma dimensão de onde parte Sartre para construir toda a discussão dele sobre imaginação, e que eu acho que Deleuze tinha consciência e ele se aproveitou disso, porque tem uma concretude dessa discussão sartriana que é muito interessante para a filosofia. Vocês devem conhecer, se conhecerem eu peço desculpas já de antemão, mas eu vou só relembrar como Sartre começou a discutir a imaginação. Sartre teve uma experiência com a mescalina em 1935. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas foi muito importante para a filosofia sartriana. Sartre experimentou a mescalina e ele começou a ver seres imaginários. O Sartre via polvos, moluscos, lulas e coisas do gênero, e ficou por muitos anos vendo esses seres, né? Ele fugia da rua de polvos imaginários, saía correndo, dava nome a esses seres, né? Tem uma entrevista do Sartre que ele vai discutir muito isso. Um dos nomes de uma lula, eu não sei bem se é uma lula, ele não define muito bem, vai variando ao longo da entrevista. Um dos nomes dessa lula era justamente o que a gente traduz por Pedro. Pedro, aquele que não está aqui, mas que eu vejo aqui porque a faculdade da imaginação permite que eu veja, né? E Pedro é a base de toda a discussão sartriana. Esse exemplo do Pedro que não está aqui, mas vejo aqui, é a base de toda a discussão sartriana sobre imaginário, imaginação, etc. Sartre se deparou com um problema quando ele começou a ver seres imaginários, um problema concreto, né? Um problema vital. Essa dimensão do problema vital, acho que ela é fulcral para a filosofia, tal qual Deleuze a compreende, tal qual uma geração de historiadores da filosofia francesa, o Alquier especificamente, o Brehet também compreendia, né? A gente filosofa a partir de problemas que são muito concretos e que tocam a nossa existência, de alguma forma. É por aí que a gente começa a filosofar, é por aí que a gente começa a produzir coisas. E o Sartre se deparou com um problema vital. Ele estava vendo seres imaginários, que ele sabia não serem reais, mas ele não conseguia simplesmente os calar. Eles estavam ali presentes o tempo todo, tal qual Pedro, que não está aqui, né? Sartre, por muito tempo, fugiu desse pessoal, né? Fugiu desses seres, e depois foi Lacan quem conseguiu curá-lo, né? Com muitas aspas. Lacan percebeu, trabalhou com ele sobre isso. O Sartre descobriu, na entrevista dele, ele comenta que, bom, eu percebi que eu tinha um medo da solidão, tinha uma angústia diante da solidão, eu precisava de companhia o tempo todo. E por isso que eu vi esses seres, né? Ele parou de ver esses seres depois da clínica com Lacan, e ele ficou, nessa entrevista com Witt, né, que ele vai comentar melhor sobre isso, ele vai falar, bom, eu fiquei muito triste, porque eu perdi meus companheiros, eu perdi minhas amizades, eu perdi um campo de problemas, né? Isso não é uma discussão menor para Sartre, porque foi a partir dessa discussão com esses seres imaginários, problematizando o que ele estava vendo, que ele vai chegar na questão da má-fé, que é o que está na base do ser e do nada, né? E o que é a imaginação para Sartre, né? Que eu acho que é o que o Deleuze interessa. A imaginação, na verdade, para Sartre, ela é uma negação do real, né? Ela é... Deixa eu procurar aqui até para retomar e não falar bobagem aqui.
que eu não domino muito bem Sartre, tá? Eu só estou lendo por causa dessa brisa do Sartre que me interessou muito. Assim. Para Sartre, os produtos da imaginação aparecem quando o pensamento busca assumir uma postura intuitiva, ao pretender basear suas afirmações na visão de um objeto apenas, né, que é o que está no imaginário do Sartre. O preço pago por essa postura é uma fuga em relação ao conteúdo do real. A imagem surge sempre por um ato negativo. Nesse ato negativo, o saber imaginante procura enganar os desejos, colocando um substituto para a percepção. O Pedro, que não está mais aqui, os moluscos, os polvos, e as brisas todas que Sartre viu. O grande problema, prossegue Sartre, é que esse ato imaginário produz sentimentos e comportamentos. A gente molda a nossa existência a partir desse lugar, a partir dessa imaginação que nega o real. Eu cito Sartre. Não fugimos apenas do conteúdo do real, fugimos da própria forma do real, de seu caráter de presença, do tipo de reação que ele demanda de nós, da subordinação de nossos comportamentos ao objeto, da inesgotabilidade das percepções, de sua independência, da própria maneira que nossos sentimentos têm de se desenvolver. Né? Fim de citação. Em outras palavras, para Sartre, criamos uma vida artificial. E aqui a gente entra no coração da discussão de uma fé sartriana. Né? Essa vida artificial que nos impedem de viver os reais problemas. Né? A imaginação, portanto, nos prende a ficções que condicionam nosso comportamento, conformando-nos ao mundo tal qual instituído. Nós, pegando agora um gancho com o bergsonismo, e que Deleuze vai trabalhar, né, a partir de Bergson, nós não construímos problemas, nós reagimos aos problemas impostos. Nós ficamos no preconceito infantil de responder ao que já está posto. Né? Se nós não construímos problemas, se nós não tensionamos o campo do real, se nós não conseguimos construir problemas, bom, nós tampouco vamos conseguir criar conceitos. Então, não há filosofia. Né? Por isso, essa brisa que o Sartre tem, que eu acho que vai aparecer no Deleuze, a Catarina Pombo-Nabais é quem vai insistir muito nisso, a leitura deleuziana, da Faculdade de Imaginação Kantiana, ela é totalmente inspirada por Sartre, pela leitura sartriana, e essa visão da imaginação como uma faculdade negativa, reativa, etc., que cria ficções, que nos impede de dialogar com o real, isso vai ficar muito marcado no Deleuze ao ponto dele abandoná-la e não mais dialogar com ela. A imaginação vai ter um papel importante na primeira síntese do tempo, diferença e repetição, vai ter um lugar ali, mas isso vai sumindo, isso vai desaparecendo. No final, sequer aparece. O que vai aparecer é a fabulação. Né? O que é curioso, porque em bergsonismo, a fabulação ela é vista... Né? Ontem foi apresentada uma fala muito interessante, e não vou entrar em detalhe no bergsonismo, mas ela é vista com certa desconfiança. Existe uma única nota do Deleuze sobre uma função positiva da fabulação dentro do bergsonismo. Há uma pequena nota que ele põe no rodapé que ele fala, olha, Bergson ignora um pouco a função fabuladora dentro do romance, da literatura, mas ela tem uma função criativa interessante ali. Ela pode criar uma outra coisa e ele não vai explorar isso. Dentro de bergsonismo, fabulação é aquela que cria os deuses, etc., que nos condiciona, né? Um instinto virtual que nos condiciona a vida social e suas obrigações. Isso é uma citação literal do bergsonismo. Deleuze insiste, né, lá que, eu cito novamente literalmente, obrigado, que se a sociedade se faz obedecer, isso ocorre graças à função fabuladora, que persuade a inteligência a ser do interesse desta ratificar a obrigação social. Então, lá no bergsonismo tem uma coisa muito próxima do, bom, a função fabuladora nos prende aos compromissos sociais, que é diferente do que a gente vai ver no cinema. Né? Ali a função fabuladora opera de um outro jeito. Ali a função fabuladora faz uma outra coisa. Ali, na verdade, a função fabuladora deixa de ser uma função e vai virar uma faculdade. Deleuze vai chamar ela e falar, existe uma faculdade da fabulação. Uma faculdade que ele não vai necessariamente contrapor da imaginação, mas ele vai estabelecer uma relação entre elas. Uma relação sutil e estranha que ele vai colocar numa pequena nota de rodapé. Eu só faço um parênteses porque eu gosto muito de notas de rodapé, porque eu acho que as notas de rodapé, elas são em quase nada, mas elas têm tudo ali. Né? Elas têm um universo de coisas que se abrem para a gente ficar brisando em cima e tal.
Ele tem, aliás, ele comenta sobre o texto de Spinoza que tem uma coisa de... Tem alguns não me lembro o que, eu não me lembro o que ele diz de Spinoza, que funciona como pequenas notas de rodapé que abrem todo o sistema para a vida, tá? Tem umas brisas assim. Então eu gosto muito de nota de rodapé. Então, só quis dizer isso, que eu acho que notas de rodapé são importantes. Uma pequena nota de rodapé do que é filosofia, ele vai falar: a faculdade de imaginação tem uma relação com a faculdade de fabulação. A faculdade de fabulação vai além da faculdade de imaginação porque ela permite vislumbrar algo. E ele para aí. Ele não prolonga o que é esse algo, ele não diz muito bem o que é e morre. Fica para nós, leitores, sondarmos o que é isso. Dentro do que é filosofia, onde está essa discussão, onde está essa nota? Essa nota está naquela discussão sobre a necessidade que nós temos de criar, produzir uma crença nesse mundo. Né? É necessário, Deleuze fala a uma certa altura do que é filosofia, que, bom, o problema mudou. Agora o que a gente precisa é construir uma crença nesse mundo, uma crença imanente nesse mundo. A gente precisa começar a acreditar na potência de composição com o que está dado. Né? A gente precisa começar a acreditar na capacidade fabulativa de inventar outros modos de existência. Né? Afinal de contas, é isso que a filosofia está em jogo. O conceito ele carrega consigo o modo de existência. Impreterivelmente. Isso está em Nietzsche, Deleuze retoma isso muito bem. A ideia dele, né, basicamente, aí é que nossa vida está permeada por juízos, valores, etc., um campo judicativo que nos impede de levar a vida além do que ela pode. A gente precisa começar a compor no campo do instituído, compor com as potências que estão por aí, potências virtuais, para criar outros modos de existência, outros modos de existir. Só que né, isso é difícil. Isso é muito difícil. Por quê? E eu acho que aí talvez eu vou falar de fora de Deleuze, a partir de uma crítica que o Jacques Rancière, um filósofo franco-argelino, tem feito já há algum tempo às leituras do Deleuze. Né? O Jacques Rancière ele tem uma crítica muito pesada, não tanto a Deleuze, porque ele considera a estética deleuziana uma coisa muito próxima das discussões que ele faz sobre a política, né, a estética como um campo de abertura para outros possíveis, para virtuais, etc., que ele considera politicamente importante, mas ele critica muito as apropriações deleuzianas. Ele fala, olha, o que eu vejo é uma essencialização de Deleuze. Né, Deleuze, de repente, vira uma camisa de força, de repente, tudo é rizoma, tudo é devir, estamos fazendo rizoma, estamos fazendo devir. E o Rancière fala, não, porque o conceito deleuziano, a estética deleuziana é uma coisa efêmera. Ela vai, nas palavras de Rancière, produzir uma partilha do sensível. Ela surge, reordena o campo do sensível, nos traz problemas e logo em seguida morre por uma força policialesca. Morre por uma instituição. Né? E tudo bem, acontece. Nós temos que continuar no tensionamento desse campo para continuar produzindo coisas. E o Rancière, no campo da filosofia, vai dizer, é triste, porque o que a gente vê nas apropriações de Deleuze é os conceitos sendo transmutados em essências. Tal coisa é devir, tal coisa é rizoma, tal coisa é papapá, tal coisa não sei o quê. E a gente está perdendo um pouco o caráter combativo desses conceitos para a produção de outros modos de pensamento, de sensação, de vida. Né? Como recuperar isso? Rancière não tem muito bem uma resposta. Ele não traz uma resposta para isso, mas eu esgotei meu tempo também. E eu também não tenho uma resposta, mas a minha pesquisa está caminhando para esse lugar. E basicamente, só para concluir, peço desculpa aos colegas, eu vou ocupar só talvez um minutinho de boa, assim. Só para concluir, assim, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa começar... Deus, Leuze está morto, né? Acho que a gente precisa começar um pouco a produzir uma crítica de Deleuze também. De perceber que o sistema deleuziano, primeiro, não é um sistema, primeiro tem pontos em aberto, primeiro tem questões que ele não resolve, que ele abandona, retoma de outro jeito, e tudo bem. Né? Mas acho que a gente precisa começar uma crítica um pouco mais... Se o nosso papel como filósofo é produzir exegeses, então façamos a exegese. Não sendo reverenciais demais como estamos sendo a Deleuze, mas também entendendo pontos problemáticos. E a partir daí abrir e produzir outras coisas. Sair de Deleuze, né? Talvez, eu acho isso positivo. Enfim, brisas minhas aqui, compartilhadas com vocês. Agradeço. Obrigado, gente.
dia, pessoal. Em primeiro lugar, vou pedir desculpa também pela minha voz, porque eu sou corintiano, mas como eu estava no meio da torcida do Fluminense, prezo pela minha vida, e o teatro se faz com antagonismo, eu tive que dar umas comemoradas também. Fechou. E em segundo lugar, é um prazer estar aqui no GT. Eu pude participar do GT da Ampof, né, no ano passado, mas eu estava no meu penúltimo semestre da graduação e eu apresentei como ouvinte, né? E muito feliz de poder estar aqui no G-Tretas, GTzão, o que quer que seja. Bom, eu estou no mestrado, né, em filosofia na Universidade Federal de Uberlândia e a minha pesquisa, né, que eu iniciei nesse último semestre, ela tem... Digamos que ela tem início, inclusive eu vou ter que fazer um breve memorial e peço perdão desde já se for muito narcísico, mas é um problema que inicia quando eu comecei, digamos assim, a pesquisar, né, em iniciação científica, né, já no meados da minha metade para o final da minha graduação. Bom, em 2021 eu quis pesquisar o Grande Sertão Veredas, né? E eu lidei com um problema que, na época, era o seguinte. Eu tentava pensar qual que era o estatuto ontológico do mal no Grande Sertão Veredas, né? Ou seja, como que o mal... Qual tipo de existência que o mal tinha? Como que o mal atuava no Grande Sertão Veredas? Numa outra iniciação científica, logo depois, eu pesquisei quais seriam os traços formais os quais aproximaria o Grande Sertão Veredas de uma tragédia grega. Bom, mas nessas leituras que eu fui fazendo ao longo dessas duas iniciações científicas, eu me deparei com um texto do Benedito Nunes, que ele muito interessante, e foi ele que instaurou essa problemática em mim, digamos assim, que é o seguinte, né? Aquela questão de você se valer da literatura para dar corpo, né? Para ilustrar teses filosóficas, né? O que o Luiz Orlandi diria que é um constrangimento filosófico, né? Você pega a literatura para constranger, para impor a filosofia nela. Fala assim, não, você é deleuziana, você é sartreana. E o próprio Benedito Nunes, né, fez isso com a Clarice Lispector, né, dizendo que a Clarice Lispector é a heideggeriana, mas logo depois ele se redimiu, né, e escreveu esse texto no qual eu citei para vocês, né. Bom, e um texto também muito importante que eu pude conhecer ao longo das minhas ICs foi o texto do Antônio Cândido, né, chamado O Homem dos Avesos. Está republicado em Tese e Antítese. Nele, ele diz que a grande questão, a principal questão quando você lida com o Grande Sertão Veredas é que ele te permite o máximo de inventividade possível. O que predomina no Grande Sertão Veredas é a liberdade de inventar. Deste modo, assim, você pode abordar ele de qualquer modo que seja. Há inúmeras abordagens possíveis, né, que estão situadas em todos os registros. Bom, mas eu ainda, como eu usava o Grande Sertão Veredas para pesquisar, tentar encontrar quais eram os traços trágicos que havia nele, ou qual era o tipo de existência do mal nele, né, usava a Teodiceia na época, né, por total imposição do meu orientador da época. Eu me sentia um pouco, confesso que adúltero, assim, né? Um pouco meio... Pô, eu tô usando esse segredo da língua portuguesa, né? Como diz o Wisnik, para tentar encontrar Teodiceia nele, tentar encontrar trágico nele. Eu tô viajando, tô brisando errado. E já bem no final da minha graduação, eu pude conhecer o Deleuze e o Guattari, no primeiro momento, no curso sobre Hume, né? Conheci o empirismo e subjetividade. Mas eu lembro que eu fui monitor, né, da disciplina e o professor ele disse para eu ler, eu não li Empirismo e Subjetividade, mas valeu porque eu conheci o nome, né, Gilles Deleuze. Bom, e mais tarde eu pude conhecer o que é a filosofia, que é o livro que eu confesso que o Capitalismo e Esquizofrenia eu não manejo ele, né, eu não mexo com eles, eu mexo basicamente com o que é a filosofia. Bom, do que é a filosofia, né, a primeira coisa, confesso eu, que me chamou a atenção foi o jargão, né? A filosofia é criadora de conceitos. Mas quando fui lendo, né, nesse um ano e pouquinho, o que é a filosofia,
eu me dei conta assim que talvez a principal noção, né, a principal tese inaugural, como diria a Catarina Pombo Nabais, é que a filosofia, né, ao lado da ciência e da arte, ela é uma dimensão criativa do pensamento, né, ou mais precisamente, ela é uma forma de produção de pensamento. E com isso, né, os caras, né, que carinhosamente eu costumo chamar o Deleuze e o Guattari, que lá na UF muitas pessoas acham que é um ser só, né? É muito engraçado isso, o Deleuze e o Guattari. Bom, com isso que eu achei assim, né, que o Deleuze e o Guattari eles estão afirmando algo bastante preciso, né, bem profuso, né, que pensamento e criação eles são correlatos, né, eles são a mesma coisa, são criar e pensar, então é uma única e mesma coisa, né? E dentro de suas especificidades, né? Bom, a ciência ela cria algo específico de um jeito específico, né? Eles vão dizer lá que vai criar as funções quando eles reduzem a velocidade infinita do caos. A arte vai criar os blocos, né, de percepto e afeto, né? Cria um atual tentando liberar a face virtual do acontecimento. E a filosofia, né, que cria os conceitos, né? Que ela lida diretamente com os acontecimentos. Mas a questão, né, isso é o que mais me, digamos, já que estamos no GT de Deleuze e Guattari, né, já que mais violentou o meu pensamento, foi essa noção que os caras têm de zonas de vizinhança e indiscernibilidade, né, essas zonas de turbulência, como o Orland fala também, entre as produções, as dimensões criativas do pensamento, né. Ora, a filosofia, a arte e a ciência criam coisas específicas de modos específicos, mas há aqueles momentos nos quais há intersecções, há trocas, há ecos, né? Há ressonâncias, de modo que, por exemplo, a filosofia, que é a face do cérebro, né? do caos ao cérebro, é a face do cérebro que cria o conceito, ela pode acabar dando luz a uma criação que não filosófica, uma criação literária, uma criação científica, assim como a literatura pode acabar criando também uma criação que não literária, né? Que não seja um bloco de percepto ou um bloco de afeto. Bom, somado esse meu encontro, né, com o texto do Antônio Cândido, né, foi muito importante, definitivamente para mim, né, a liberdade de inventar no Grande Sertão Veredas, e com o livro dos caras, né, o que é a filosofia, né, que é o pensamento criativo, foi definitivo assim para eu pensar, para eu me dar conta que filosofia e literatura elas estão numa relação de horizontalidade, né? Ambas são criadoras, ambas são criativas. E isso me escapava, né? Como eu disse no começo desse meu memorial, né? Pequeno memorial. Bom, aí a partir do meu contato com o Deleuze e o Guattari, eu me perguntei, né? No meu projeto de mestrado, há uma filosofia no Grande Sertão Veredas, né? Para ser mais honesto, no tópico delimitação do problema, né, do projeto de mestrado, a questão era a seguinte: o Reobaldo, o personagem narrador do Grande Sertão Veredas, ele pode atuar como um personagem conceitual, isto é, ele pode atuar como aquele que cria conceitos, né? Os caras vão dizer que quem cria conceito não é o filósofo, né? Quem cria conceito é o personagem conceitual, ele é o heterônimo, né, do filósofo. De todo modo, a questão principal para mim era a seguinte: no Grande Sertão Veredas tem qualquer coisa que a gente pode chamar de filosofia? Há um esboço de uma filosofia? Há conceitos no Grande Sertão Veredas? Bom, nessa ida e vinda, né, de pensar, né, esse projeto de mestrado, o Deleuze ele me foi bastante importante, né, não só pelo esse lance do pensamento criativo, né, dessa relação horizontal entre literatura e filosofia, mas também, assim como o Sousa Dias afirma na lógica do acontecimento, o Deleuze ele é um lógico, né? E lógico não no sentido dele ser um pedante, ser um chato, ou como diriam os próprios caras, né? Os coveiros da filosofia, mas sim um lógico no sentido de sempre buscar pela lógica de funcionamento, né? Do que ele estava trabalhando. Bom, a partir desse fôlego que Deleuze me deu, né? A minha questão passou a ser como que poderia funcionar essa filosofia reobaldiana, esse esboço dessa filosofia reobaldiana. Bom, há alguns artigos assim que articularam a filosofia do Deleuze para com o Grande Sertão Veredas, mas ocorre que tem poucos trabalhos extensos, há 2 que eu conheço até então. Um é uma dissertação de mestrado que foi defendida na Unifesp,
por um cara que chama Luiz Faustino. E o trabalho que eu considero inaugural até então, né? Não sei se é como eu disse, eu conheço só 2 até então, que é um trabalho de um cara que chama Paulo Tarso Medeiros, que ele estudou Corland na Unicamp nos anos 90. Bom, esses trabalhos me são importantes, né? Claro, né? Porque eles estão mexendo com a mesma coisa que eles mexeram com a mesma coisa que eu estou mexendo agora. Bom, na dissertação de mestrado do Luiz Faustino, o ponto dele, a aposta dele, né, era que o rosa ele pode ser tomado, assim como Deleuze e Guattari, como um autor que deu conta de escapar, né, dos primados da identidade, né, dessas imposições do primado da identidade, a partir do momento que, na leitura dele, no Grande Sertão há forças no Grande Sertão Veredas que a todo momento estão se desviando, né, daquilo que é majoritário, daquilo que é maior. E há 2 noções muito importantes para mim que eu pretendo até roubar, né? Que o Deleuze ele diz que pode roubar, né? Na Diálogos, então tá tudo certo. Que é a noção do sertão como um plano de imanência e a noção de corpo Riobaldo, né? Que o Luiz Faustino ele considera isso muito. Depois eu fui descobrir muito por influência do Hansen, né? Quem primeiro fez isso foi o João Adolfo Hansen. Considerar o Riobaldo como um corpo Riobaldo, né? O Riobaldo sendo uma voz composta de muitas vozes, seus tantos interlocutores, né? Já, afinal, algo da ordem da matilha, né? Da multidão. Né? Afinal de contas, ninguém pensa sozinho. Agora, por outro lado, né? A tese de doutorado do Paulo Tarso é um trabalho muito impressionante, assim, lindo. E nele há algo que eu considero, que a gente pode considerar bastante deleuziano, assim, né? Que é pensar o velho em novos termos, né? E com isso ele faz um manejo tipo, impressionante da fortuna crítica do Grande Sertão Veredas, né? Muito profusa, muito interessante mesmo. Lidando, né, com essa fortuna crítica do Grande Sertão Veredas, né, colocando ela em novos termos, de modo que ele tentar obstruir um pouco nessa carga interpretativa que está situada ao redor do Grande Sertão, né. Um livro publicado em 56, de lá para cá muito estudado, né. Então isso em certo sentido me faz pensar até o que o Deleuze ele fala na carta para o crítico, né, é um pouco opressivo, né. Como você vai querer estudar um livro já tão estudado assim? Mas o Paulo Tarso ele ele se vale de conceitos oferecidos pelo Deleuze e Guattari para tentar naquele sentido que o Deleuze acho que fala até no próprio Diálogos também, que ele diz que os conceitos eles são como sons, cores ou imagens, né? Eles são instrumentos, né? Que convêm ou não, eles podem funcionar ou não podem funcionar. É a partir daí que o Paulo Tarso, né? Ele, se valendo desses conceitos oferecidos pelo Deleuze e Guattari, ele tentou não demarcar qualquer centralidade que fosse, né, no Grande Sertão Veredas, como quem se recusa a dizer, não, o que importa é isso, o que importa é aquilo. Bom, nos vários fluxos, né, que o Paulo Tarso ele identificou ao longo do Grande Sertão Veredas, um que eu considero muito interessante é quando ele trata o Diadorim como o grande signo, né, que violenta o pensamento de Riobaldo. Mas se o Paulo Tarso e esse Luiz Faustino, se eles se valeram dos conceitos oferecidos pelo Deleuze e Guattari para detectar quais fluxos, forças, ou o que quer que seja, que rondam, né, que perpassam sobre o Grande Sertão Veredas, eles não estariam caindo naquele mesmo erro que eu caí, que todo mundo cai quando vai lidar com filosofia e literatura? Sinceramente, eu considero que não, né? Como diria o outro, né? O ponto de partida já muda, né? Tem toda essa questão, né? Velha questão, experimentação, interpretação. Bom, há de se buscar experimentar com a obra, né? Ou seja, buscar não marcar nenhum quadro fixo ou não uma centralização da obra. Mas se isso acontecer, se você acabar interpretando, que seja uma segunda bola, né? Já que a gente estava no jogo de futebol, onde no rebote, um acidente talvez. E se isso acontecer, tá tudo certo também, não tem nada de mal. Bom, esses trabalhos eles me são bastante importantes e o Deleuze, eu li isso em alguma obra publicada por ele, mas eu não me recordo
exatamente aquelas leituras de madrugada, sabe? Um pouco antes de dormir. Mas eu sei que isso está no Cartas e Outros Textos, numa carta que o Deleuze enviou a Arnaldo Villani, né, que é o cara que posteriormente fez um dicionário também sobre o vocabulário de Deleuze. Que lá o Deleuze ele fala que há 3 aspectos rápidos, os quais asseguram se o seu trabalho, se o seu livro ele deve existir ou não. Se ele é válido ou se não é válido. Né? Que é um erro, o esquecimento e um conceito. Assim, um livro ele vai ser digno se a gente considerar que os outros livros que discorrem sobre o mesmo assunto, o tema, caem em um tipo de erro, um erro global. 2, né, se a gente considerar que algo muito importante sobre o tema pesquisado foi esquecido. E 3, se a gente criar um conceito. Definitivamente, eu não estou aqui considerando que o Paulo Tarso e o Luiz Faustino caíram num tipo de erro. Não se trata disso, né? Mas, por outro lado, eu considero que algo muito importante foi esquecido e não que se tenha deixado de criar um conceito, mas sim de se fazer enxergar os conceitos que foram criados pelo próprio Reobaldo. E nesses trabalhos, eu não pude, em nenhum momento, eu li e reli ele algumas vezes, eu não pude encontrar a menção de encarar o Reobaldo como um criador de conceitos, né? E por que um criador de conceitos, né? Nós sabemos que os conceitos eles são criados para lidar com problemas específicos, né? Ele tenta dar conta, enfrentar um problema. E é claro que não se trata de resolver, né, os problemas, porque quem faz isso é a ciência. A gente não está interessado nisso, a gente está interessado em levar o problema ao limite, né? Assim como Davi Arrigucci soube ver, no Grande Sertão tudo vira problema, né? Em diversos planos, alguma coisa que acaba se confundindo com a ambiguidade, né? A todo momento o Reobaldo lança o ritornelo, tudo é e não é. De modo que isso acaba configurando, né, um alongamento dos campos problemáticos, né, e uma ampliação dos questionamentos sobre o vivido. Bom, nesse sentido, ao experimentar a narração, né, logo os seus próprios problemas, o Reobaldo está como que fazendo uma criação de conceitos ao vivo, né? Algo da ordem do freestyle, assim. Isto é, conceitos que são arranjados concomitantemente à sua experiência da narração, né? Ele vai narrando e vai criando conceitos. Bom, eu consigo visualizar ao menos 4 conceitos, né? O conceito de mundo misturado, balancê, matéria vertente e ponto de um fato. Eu penso que esses conceitos eles estão em estados de pressuposição recíproca, né? Nós sabemos que um conceito ele é uma multiplicidade, né? Uma vez que ele é composto de vários componentes. De modo que não há conceito simples, né? O conceito ele é cifra. Pois não é que ele sintetiza seus componentes, mas ele totaliza esses componentes, ele condensa esses componentes, né? Essa é o que os caras preferem. Então, na minha pesquisa, a minha ideia é investigar quais são, né, os componentes desse conceito de mundo misturado, de balancê, matéria vertente e ponto do fato. Isto é, né, quais são os traços desses conceitos? Como eles estão funcionando e se funcionando em estado de pressuposição recíproca. Por hora, eu tenho algumas suspeitas. Agora eu vou fazer, está acabando meu tempo, eu só vou fazer a leitura em uma página só aqui, tudo bem? Bom, me parece que o conceito de balancê tem uma íntima ligação com o conceito de ponto de um fato. Reobaldo diz ao seu interlocutor que ele não quer narrar sua vida em dobrados passos, mas sim armar o ponto de um fato. Me parece que Reobaldo quer propor uma questão que não é exatamente aquilo que a fortuna crítica destaca em primeiro plano. Isto é, se Reobaldo é ou não pactário, se Reobaldo amou ou não amou de Adorim. Coisas desse tipo. Reobaldo sempre convida o interlocutor para remexer vivo o que foi dito, a fim de encontrar a sobrecoisa, a coisa inteira. É algo muito delicado, né? Talvez da ordem do imperceptível. E enquanto narra e visa isso, Reobaldo enfrenta os problemas da narração ela mesma. Lembra ele que contar seguido, alinhado, só as coisas que são de rasa importância. E Reobaldo se dá conta que a lembrança demuda de valor, né? Ele não consegue precisar exatamente ao seu interlocutor as coisas que estão dadas no âmbito do passado, que infinitamente ainda é presente, né? Se faz presente, mesmo que com outra intensidade ou coloração. Daí o conceito de balancê. Conceito esse que enfrenta o problema da narração, não dá conta de precisar exatamente aquilo que se passou e ainda é presente, ou aquilo que é passado e concomitantemente um presente se fazendo. Bom, uma questão
que não pode ser colocada através da linguagem imediata, e uma intensidade muito presente naquilo que também é passado, tentando ser articulado através do exercício narrativo. Bom, me deu 20 minutos agora, mas eu vou pedir mais um minutinho só para encerrar essa página aqui rapidinho, por favor. Bom, o conceito de mundo misturado me parece que é criado por Riobaldo a partir do momento em que ele enfrenta o problema da ambiguidade das coisas, se valendo sempre do ritornelo tudo é e não é. Ambiguidade é essa que, por exemplo, a Valnice Galvão destacou como o grande tema do Grande Sertão Veredas. As misturas que a todo momento Riobaldo identifica entre Deus e o diabo, o masculino e o feminino, o medo e a coragem, os gostos e os desgostos da vida jagunça, tudo misturado, confuso, dadas ao mesmo tempo de uma só vez. Mundo misturado pode, então, talvez atuar como que um esforço por parte de Riobaldo para capturar essa ambiguidade das coisas. A ambiguidade é essa presente, suspeita Riobaldo, em tantas dimensões da existência, né? A mandioca, que passa a ser venenosa sem nenhum motivo aparente, ou a pedra na cachoeira que corta seu pé. No limite, a imantação de Deus e do diabo. Me parece que a ambiguidade, tomada aqui como uma inviabilidade de identificar um traço definitivo de algo, pode agir como um dos componentes desse conceito de mundo misturado. Riobaldo diz ao seu interlocutor que ele não quer contar a vida de um sertanejo, jagunço, mas a matéria vertente. Matéria vertente é, por um lado, aquele colado ao dicionário pode ver o assunto principal, aquilo que está em questão. Por outro lado, na minha concepção, a matéria vertente tenta ir ao encontro daquela sobrecoisa, a coisa inteira que Riobaldo tanto fala. Ainda me soa confuso se o conceito de ponto do fato e matéria vertente são muitíssimos próximos, quase que idênticos. Isto é, pode ser que haja uma partilha de componentes, né? Ou que eles estejam numa zona de vizinhança, a qual seja muito impossível distinguir o que é o que. Ou ainda assim, pode se tratar de conceitos em completo devir. De modo que, quando o Riobaldo afirma que quer armar um ponto do fato, ele já está talhando esse conceito de matéria vertente. Conceito esse, assim como me parece ao conceito de ponto de um fato, tenta enfrentar esse algo da ordem do indizível. Pode ser também que esse conceito do ponto de um fato atue na direção de animar o conceito de matéria vertente, mas sem se confundir com ele, sem, portanto, partilhar dos mesmos componentes. E o conceito de mundo misturado, balancê, talvez atue como que o ritmo que circunda o conceito de matéria vertente, compassando a todo momento aquilo que Riobaldo tenta capturar quando, a meu ver, conceitualiza a matéria vertente. Bom, se os livros, assim como todas as coisas na vida, abrem toda hora os delusionos dizem as linhas de fuga, certamente em uma dessas linhas de fuga o Riobaldo está dando luz aos conceitos, e é claro que não são conceitos definidos e tão poucos estão situados num sistema enrijecido, né? Bom, essa é o que eu trouxe aqui para vocês, né, que eu pretendia apresentar. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá, vai ser meio rapidinho agora, para a gente conseguir voltar 1h30, que a coisa vai, né? Porque acontece nos últimos eventos da tarde ficarem atropelados e atrasados, né? Embora a gente tenha conseguido realizar todos os eventos, ainda quer atrasar, mas hoje não pode atrasar, até porque a gente não consegue fazer, porque tem uma apresentação artística e tem a festa depois, e tem um limite para ir embora do lugar da festa. Então isso é importante inclusive para os trabalhadores do lugar da festa, que tem que voltar para a casa deles depois, tá? E eles são exatamente os trabalhadores do bar. Se a gente chegar na festa sem um bar, isso é um problema sério. Então, vamos lá. Quem tem perguntas a fazer? Enquanto vocês pensam na pergunta, eu queria lembrar que a lista de presença está aqui. Tá. Não tem nenhuma assinatura por enquanto. Tá. Eu podia se rodar a lista de presença, né? Eu acho que não temos perguntas, é isso? Então, vai, Pedro. Vai lá, Pedro. Christian. Chega aqui, você Você fala mais um pouco sobre essa questão da possibilidade de sair, né? Certa reprodução. Assim de improviso é difícil, né? Não, que você apontou, não sei. Assim, o Rancière tá brigando com... Tá brigando assim, o Rancière não pega isso de fato, né?
ele apontou para Deleuze e eu acho que isso é um ponto interessante. A gente tem eu tenho cada vez mais pensado, né, eu gosto muito do gênero ensaio, como um modo expressivo que eu acho que permite que a gente brinque um pouco com a filosofia, a literatura, permite que a gente miscue gêneros e brinque com a expressão. Eu acho que às vezes a gente vem de uma tradição exegética na filosofia que faz com que a gente tenha uma posição muito reverencial com os autores, ou muitas vezes de muita polêmica, né? Ou a gente cai no polemismo do tal coisa é péssima, uma merda, não funciona, que o Foucault já denunciou muito bem, que a polêmica não nos leva a lugar algum, ou a gente cai numa posição extremamente reverencial no qual, sem querer, né, a gente essencializa conceitos. Pensando no caso do Deleuze é muito curioso, né, porque os conceitos dele, eles têm tudo implica movimento, tudo implica velocidade, tudo implica tensionamento, né? É linha de fuga, é zona de indiscernibilidade, sempre está pressupondo tensão, encontro, movimento. E quando a gente, geralmente, né, nesse campo que a gente faz uma exegese mais nessa coisa filosófica, fica muito no linguajar filosófico, na gramática filosófica, a gente tende a encaixar essas coisas ou num grande sistema, né, que a gente sistematiza e torna isso que deveria ser fluido num edifício, ou a gente aplica essencializando os conceitos. Então, tal coisa é um rizoma, tal coisa, fulano está produzindo linha de fuga. E, não sei, né? Parece que deveria ser uma outra coisa. Por isso a insistência tão forte do Deleuze na experimentação contra a interpretação. É preciso experimentar e a experimentação é curioso, porque a experimentação não gera experiência, né? A experiência já é o saber refletido sobre o que ocorreu. A experimentação é o ato se fazendo, né, o tempo todo. E acho que sair um pouco é tentar brincar, não sei, tentar recuperar esse elemento, mas eu não sei como, né? É um lance. Obrigado.